Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida grandemente através dessa palavra de fé. Vamos aqui meditar em Mateus 24, versículo 13, com esse tema: o mais difícil na caminhada cristã. O que para você é o mais difícil? Eu quero compartilhar esse texto porque eu acho que isso aqui, que esse texto nos ensina, é o mais difícil na nossa caminhada de fé. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você não perca nenhuma parte. Se você está pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Wilder Salles e quero convidar você a clicar aqui embaixo no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você não fique de fora. Antes de eu ler o texto aqui e trazer essa palavra de fé para você, eu quero orar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra. Senhor, talvez essa pessoa está precisando dessa palavra hoje. Talvez o Senhor queria falar com ele, com ela. Então que o Senhor possa, Pai, de uma forma poderosa, falar o coração de cada vida, de cada pessoa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos então meditar. Talvez essa palavra é para você, meu irmão. Talvez essa palavra é para você, minha irmã. E que o Espírito Santo venha se revelar a você hoje. Eu vou colocar para você o tema, que é o mais difícil na caminhada cristã. O que para você é o mais difícil? Na minha opinião, o mais difícil é o que diz aqui esse texto. Mas antes, eu coloquei assim, a caminhada cristã, ela é marcada por altos e baixos, não é verdade? Muitos começam animados, cheios de fé, mas com o passar do tempo, enfrentam a frieza espiritual, provações e até perseguições. Jesus, em Mateus 24, não prometeu facilidade, mas advertiu os seus discípulos sobre tempos difíceis, guerras, falsos profetas, iniquidade, esfriamento do amor. No entanto, ele também deixou uma poderosa promessa: aquele que perseverar até o fim. O mais difícil não é começar bem, é permanecer firme. Então, eu quero ler esse texto para você de Mateus 24, versículo 3, apenas um versículo que nos ensina aqui uma grande lição sobre perseverança. Olha o que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Parece aparentemente um versículo com uma mensagem bem simples, mas tem muita coisa poderosa por detrás desse versículo. Tem muito entendimento aqui. Jesus aqui, como sempre, nos trazendo aqui algo profundo que precisamos entender. Aquele que perseverar. Sabemos que a salvação não é por méritos. Sabemos que a salvação não é por obras, mas é pela graça. Quando a pessoa ela aceita Jesus, entrega a sua vida, ela alcança a salvação. Então não é por obra, por mérito, não é por você ser uma boa pessoa, por você fazer o bem, que você é salvo. Você é salvo pela graça, pela entrega, pelo reconhecimento de Cristo Jesus. Mas por que então que ele fala aqui nesse texto que aquele que perseverar até o fim? Porque o primeiro passo é se entregar a Cristo. O primeiro passo é você reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Mas a perseverança, ela precisa ser constante. E eu quero então, antes de trazer para você aqui o que esse texto nos ensina, colocar o contexto em que Jesus disse isso. Nesse capítulo, Jesus, ele está ali no Monte das Oliveiras. Depois você pode ler todo o capítulo 24, respondendo aos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. E ele fala sobre a destruição do templo, que aconteceu, os enganos espirituais, perseguições, aumento da maldade e o esfriamento do amor. O discurso é tanto profético sobre Jerusalém e o fim do mundo, quanto espiritual, alertando para a necessidade de perseverança e vigilância. Em meio ao caos, Jesus mostra que a fé verdadeira é provada, e apenas os que confiam nele até o fim alcançam a salvação. Ou seja, aqueles que perseveram, que ficam firmes, que não vão apostatar da fé, que não vão abandonar a fé. Muitos abandonam a fé, muitos decidem deixar Cristo. E se você parar para pensar e olhar ao seu redor, você deve conhecer pessoas que um dia foram muito usadas por Deus,
e hoje estão aí, longe da presença de Deus, abandonaram a fé, deixaram tudo o que o Evangelho ensina para viver suas próprias vontades. Não perseveraram. Por isso, o importante na nossa caminhada não é somente como começamos. É importante você começar bem, firme, mas o importante é você também se manter na presença de Deus. Ficar firme. Então esse texto, ele nos ensina aqui 3 lições que eu separei para compartilhar com você. Espero que você possa compreender melhor. Primeira lição, eu coloquei assim: perseverar é permanecer mesmo quando todos desistem. Já viu aquela frase, ainda que todo mundo abandone a Cristo, eu não vou abandonar? Quem disse isso foi Pedro. No dia em que Jesus disse que seria entregue nas mãos ali para ser crucificado dos seus inimigos. E Pedro falou, né? Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu não vou te abandonar. E Pedro foi aquele que negou Jesus. E ainda Jesus falou, olha, você vai me negar 3 vezes. E ele negou. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Mas ele nos ensina aqui o texto, que perseverar é permanecer mesmo quando todos desistem. Hebreus 10:36, você pode ler depois. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. O que ele prometeu? A vida eterna, o reino dos céus, a concretização da salvação. Então a caminhada cristã vai exigir o quê? Resistência. Perseverar é continuar servindo, orando, confiando, mesmo quando parece que nada muda. A desistência é fácil, mas a fé, ela se revela nas dificuldades. Jesus foi o maior exemplo disso. Mesmo diante da cruz, não recuou. Isso aqui é uma grande verdade. Perseverar, meu irmão, minha irmã, deve ser o nosso papel. Como eu coloquei aqui, mesmo que as pessoas ao seu lado desistam, não desista. É claro que falar assim parece muito fácil, não é verdade? Mas perseverar deve ser o nosso papel. Ficar firme, orando. Tem hora que você ora, pede, busca e não acontece nada. Não é verdade? Quantas orações você já fez? Jejum, campanha, propósito e não aconteceu nada. Será que Deus mudou? Será que Deus não está ouvindo? Não, pelo contrário. O Senhor está sempre ouvindo e atento, só que Ele vai responder de acordo com a sua vontade, no seu tempo, da sua forma, da sua maneira. Então nós precisamos perseverar. Então essa palavra é para que você persevere, não desista. Não jogue a toalha, como dizem aí fora. Continue firme na fé, como diz o texto. Esse é o primeiro ponto que esse texto vai nos ensinar. O segundo ponto importantíssimo que aprendemos aqui é esse, que perseverar é manter o amor em tempos frios. Como que você mantém o amor em tempos frios? Mateus 24:12, um versículo antes, vai dizer assim, que por se multiplicar a maldade, o amor de muito esfriará. E é o que está acontecendo. Muitas pessoas perderam o amor. Que amor? O amor pelo Evangelho, pela obra de Deus, o amor por Cristo, pela sua palavra, pela igreja. Pessoas que não querem mais na igreja, pessoas que não querem mais orar, pessoas que não querem mais ter compromisso com as coisas de Deus, porque o amor se esfriou. Jesus alertou que o amor se esfriaria e esse é um dos maiores desafios do cristão, continuar amando. O mundo pode se tornar frio, mas quem tem Cristo carrega o amor que aquece a alma. Perseverar no amor é não se deixar vencer pelo ódio desse mundo, pela injustiça ou pela ingratidão. Porque, meu irmão, vou ser sincero para você, se você deixar o ódio entrar no seu coração, a injustiça, a raiva, a ingratidão, você se torna amargo, você se torna frio, egoísta, prepotente, se você não tiver o amor de Cristo. Se o amor de Cristo não estiver no seu coração, esquece, você se torna um gelo em pessoa. O mundo está assim, as pessoas são frias, injustas, maldosas. Jesus não mentiu. O amor de muitos se esfriaria. Só que essa mensagem não é para o mundo, é para aqueles que estão na casa de Deus, que estão se esfriando, que estão deixando se levar por esse mundo. Não deixe
o amor por Cristo, pela sua obra, pela igreja se esfriar. E se isso está acontecendo, como diz Apocalipse, volte às primeiras obras. Volte para o primeiro amor. Essa mensagem é para você. Deus está falando com você hoje. O Espírito Santo está falando ao seu coração de uma forma clara e poderosa. Então pense nisso. Esse é o segundo ponto que nós vamos aqui aprender com esse texto. Terceiro ponto importante também, para a gente poder concluir, perseverar é confiar até o fim na promessa da salvação. O que significa isso? Coloquei uma referência de 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Paulo aqui entendeu que a vida cristã é uma corrida, que exige fôlego, determinação espiritual. Ele terminou a sua caminhada olhando para Cristo, não para a circunstância que ele enfrentou. Perseverança é um fruto da esperança. Quem espera em Cristo não desiste. Então combata o bom combate. Fica firme, confia na promessa do Senhor. Esse é o terceiro ponto que esse texto nos ensina. Observe, apenas um versículo, 3 lições importantes. Como Jesus é profundo no seu ensinamento, como podemos aprender mais com ele. E o recado para você hoje é esse. Se você queria desistir, e eu quero falar com você do seu ministério, da sua caminhada, da sua família, do seu casamento. Se você queria desistir do seu filho, sua filha, talvez da igreja, o Senhor está falando com você hoje, não faça isso. Persevera. Ele ainda faz grandes coisas. E Ele está ouvindo sim a sua oração. Pense nisso, Deus está falando com você. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos confiar. Perseverar é algo que nós precisamos praticar, não é uma vez ou outra, todos os dias. Todos os dias você precisa ficar firme. Todos os dias você precisa lutar contra você mesmo. Por isso eu digo que é o mais difícil na caminhada cristã, é perseverar. Muitos já desistiram, muitos estão a ponto de desistir, mas muitos também estão perseverando. Seja esse que persevera até o fim. Nós, aí eu me incluo junto com você, precisamos perseverar até o fim na caminhada com Cristo. Ok? Para a gente concluir aqui, eu coloquei assim: o mais difícil na caminhada cristã não é começar, é permanecer fiel até o fim. Jesus não prometeu facilidade, isso aqui é claro, mas prometeu estar conosco até o fim. Depois você pode ler Mateus 28, 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. A perseverança é a marca de quem crê na verdade, ou de quem crê na verdade. Portanto, não desista, ainda que a dor seja grande. O mesmo Cristo que começou a boa obra, em você vai completá-la. Filipenses 1,6. Eu sempre repito esse versículo em vários vídeos, porque é uma promessa. Ele vai aperfeiçoar a sua obra em nós até o final da nossa carreira. E que você possa, meu irmão, minha irmã, no final da sua carreira, dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Pense nisso. Persevere. O Senhor vai recompensar a sua fé. E no grande dia, você estará diante dele, junto com os santos, glorificando e exaltando a Deus, na presença do Pai. Amém? Medita mais nessa palavra. Se você gostou, deixa aqui o seu like, é importante. Deixa aqui o seu comentário, eu vou estar respondendo, interagindo com você. Só lembrando que o esboço desta mensagem está aqui na descrição. Você pode clicar, é um PDF, clica e você vai ter acesso a ele. Também eu deixei na descrição um caderno de esboço, e aí é para você, iniciante, que tem dificuldade em montar o seu próprio esboço e você deseja adquirir esse caderno. Ele tem um custo, é um custo simbólico da plataforma. Você pode clicar e você pode adquirir também, se você quiser, esse caderno de esboço. Ok? Vamos orar para encerrar o nosso vídeo. Hoje eu quero orar com você também no final do vídeo. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, Pai. Ajude esse meu irmão, Senhor. Essa minha irmã que hoje recebeu essa palavra, que estava pensando em desistir. O Senhor falou com ele, o Senhor falou com ela. O Senhor falou o coração dessa pessoa. Pai, nos ajude, Senhor, a perseverar na fé, na nossa caminhada até o fim. É isso que precisamos e te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Deus abençoe grandemente. Que o Espírito Santo fale mais no teu coração. Até o nosso próximo vídeo.